Voltamos com o seu estilo de vida e nós ainda vamos conversar sobre terapia, só que dessa vez de uma forma diferente, porque você provavelmente já ouviu falar em coaching e hoje a gente vai saber um pouquinho a respeito disso. A Vanessa Moura vai contar tudo pra gente e é até um pouco engraçado da gente pensar, né? Coach terapia, por que existe coach terapia e o que seria isso? Ela vai tirar todas as nossas dúvidas hoje e é claro que você pode continuar enviando suas participações tanto para o nosso WhatsApp quanto para o nosso Facebook. Bom dia, Vanessa. Então, conta pra gente, o que seria a coach terapia? Bom, a coach terapia é um termo utilizado por causa da minha especialização, que a minha formação é, além da psicologia, também me especializei em programação neurolinguística. Então, a programação neurolinguística, quando eu fiz com o coach e a especialização que é o master, que é um nível de conhecimento dentro da PNL, então eu utilizo o termo coach terapia. Então, a gente pode, quando a gente fala sobre coaching, né, na verdade está bem em alta agora, a gente pode dizer assim. Ultimamente a gente tem ouvido falar muito nessa palavrinha e entendido do que se trata e tudo mais. Antigamente a gente nem sabia que existia um coaching, né? Exato. E hoje em dia a gente já sabe quem é a pessoa que é trabalhada nesse sentido, a pessoa que trabalha todas as funções e as possibilidades. Então, o negócio está crescendo. Exatamente. E aí, no caso, existem várias áreas que precisam disso. Para a gente entender o que é o coach, e aí depois que a gente entender o coach, fica mais fácil da gente especificar relacionado a cada área. Isso, como a gente estava conversando, o coach ele é um termo utilizado há muitos anos. Em 1500 falou-se de coach, mas não daquele que é o mestre de alguém, daquele que o leva a algum lugar. Mas eram os cocheiros, né, que carregavam as carruagens, que direcionavam os cavalos, né? Só que continuou esse termo melhorando em 1950. Então, em 1950 a gente começou a ouvir o termo exatamente para os mestres, professores, são as pessoas que desenvolviam o cliente, o levavam a algum lugar, né? Mas hoje a gente ouve o termo coach muito, a gente escuta muito, porque é o que desenvolve, é aquele que não ensina, mas aquele que dirige o seu cliente para que ele torne consciente de todas as possibilidades, todos os seus talentos e aquilo que ele pode desenvolver ainda mais. Então, no caso, se eu parto do princípio que eu preciso desenvolver todo esse processo de terapia, esse processo terápico que eu necessito para ser uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais calma, menos ansiosa e tudo mais, eu vou procurar coach terapia. E aí você vai me ajudar, no caso, a encontrar os principais pontos que precisam dessa terapia ou os principais pontos que respondem a isso. Como que funciona no caso da terapia? Vou te dizer que as pessoas me procuram muito para emagrecimento. Então, eu trabalho com emagrecimento porque eu também tenho especialização em obesidade e emagrecimento, exatamente para entender um pouquinho do corpo, né? Questão de equilíbrio, atividade física, alimentação, né? Então, as pessoas me procuram exatamente para deixar de gostar de algum alimento ou para tornar equilibrada a sua alimentação. As pessoas, elas falam de jacar, né? Eu jaco no fim de semana, eu malho, eu cuido da alimentação durante a semana, mas no final de semana se esbalda. E as pessoas não querem mais viver no efeito sanfona, mas sim equilibrar a alimentação até mesmo por uma questão de saúde, né? Então, elas procuram para que comece a emagrecer de maneira saudável. E não elimina a academia, não elimina a ida ao seu nutricionista, mas ajuda esses profissionais para que este cliente ele possa tornar o caminho dele de uma maneira mais equilibrada e mais clara para ele aquilo que ele quer de fato, emagrecer. Então ele começa a entender que existem traumas de infância, que existem questões ainda no seu inconsciente que muitas vezes não foram trabalhadas. As pessoas também procuram muito porque não conseguem dizer não. Não são pessoas que têm a equilíbrio ou até mesmo posicionamento daquilo que você tem, daquilo que você acha do mundo das pessoas. Então as pessoas também me procuram para aprender a dizer não. E também tem muitos conteúdos da infância e da adolescência que precisam ser trabalhados. E na coach terapia a gente consegue equilibrar tudo isso.
Ou seja, a coach terapia faz sim com que o ser humano se torne uma pessoa muito melhor. Isso é interessante porque o nome é terapia, mas a gente está falando no geral de qualidade de vida, né? Exatamente. A gente acaba falando sobre todos os benefícios que um autoconhecimento, ou então o conhecimento de outras técnicas poderiam possibilitar, proporcionar. Sim, proporcionar, exatamente, né? Quando a gente, não sei, decidir que eu quero ter uma consulta, que eu quero começar esse processo para poder me descobrir, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, vamos supor que seja esse o fato. E é verdade, viu? Não deixa de ser verdade, não. Mas, enfim, sou uma pessoa muito ansiosa e eu quero um pouco menos de ansiedade. Como que a gente começa? Por onde a gente começa? A gente começa exatamente você já sabendo o que você quer tratar. Então, o cliente chega lá já falando, Vanessa, eu quero tratar a ansiedade. Primeira coisa que nós vamos falar são todas as crenças que existem em você. Porque a partir das nossas crenças, nós começamos muitos comportamentos. Ou nós deixamos de ser mais poderosos a partir das nossas atitudes, daquilo que a gente realmente quer, qual é a meta que eu quero. Né? Então, quando você não tem consciência de tudo que você pode fazer, então todos os conteúdos inconscientes é o que te atrapalha. Então, quando você chega, eu quero deixar de ser ansiosa, nós vamos trabalhar primeiramente as crenças que existem em você. Né? É uma técnica que é utilizada na primeira sessão, sempre utilizo essa, para a gente poder trabalhar as crenças de qual que você, de repente, possui, que te leva para um lado totalmente contrário à sua meta. E são essas que nós vamos ressignificar. A partir disso, você começa a ter uma visão muito maior daquilo que de fato você quer. E aí, de acordo com as sessões que eu enumero, eu não digo que você vai ficar 6 meses, 1 ano. Não fica. Se de repente você quer tratar ansiedade, e a ansiedade nós podemos tratar em 5 sessões, perfeito, a gente consegue fazer isso com você. Entendeu? E aí depois disso você já sai de lá mais pronto, pelo menos sabendo aquilo que você precisa modificar, por exemplo, do seu pacotinho de vida, digamos assim, para conseguir estabelecer outras metas. Isso, uma vez que você trata a ansiedade, então todas as situações que te trazem esse tipo de emoção, você já vai saber tratar, você já vai saber lidar, você já controla. Bom, depois de tudo isso, é possível, por exemplo, que depois de tratar a ansiedade, eu queira tratar outros pontos mais específicos em relação a mim? Ou eu só tenho direito, digamos assim, ou então essa técnica só vai funcionar uma vez no meu corpo? Não, se você quer tratar a ansiedade, uma vez que nós trabalhamos, já mudou. Aí você diz assim, agora eu quero trabalhar, Vanessa, eu tenho fobia. Vamos tratar fobia. Ah, a pessoa passou por um luto, está sofrendo há 1 ano porque perdeu alguém. Vamos trabalhar o luto. E uma vez que ela trabalha, ela nunca mais vai ficar com aquele buraco. As pessoas às vezes acham assim, eu não vou trabalhar o luto porque eu quero sofrer para deixar a pessoa viva. É diferente, a pessoa vai continuar viva, só que você não vai ter mais o mesmo sofrimento. É como a gente diz, né? Se torna uma saudade gostosa e não dolorida. Não dolorida, isso mesmo. Todas as pessoas, quais são as pessoas que mais procuram por esse tipo de técnica, por esse tipo de tratamento? São jovens, adolescentes, ou então idosos? Qual é a faixa etária que mais está inclusa nisso? Crianças e mulheres. São as pessoas que mais me procuram. E mulheres. Engraçado, crianças. Por que uma criança que, pelo menos eu imagino, né? É um ser pequeno, que não viveu tantas coisas ainda, mas já tem tanta desorganização assim que precisa de todo um processo para se organizar mentalmente? Na verdade, são os pais que precisam. Né? Então, quando eles chegam àquele setting terapêutico, que eu faço o primeiro momento com a criança e o segundo, eu deixo a mãe ou o pai ciente de que a questão não é do seu filho. E aí a gente precisa trabalhar, exatamente. E aí, no caso, a gente tem essa ideia também de que você precisa prestar mais atenção, por exemplo, no que as suas crenças, ou então no que o seu pensamento, naquilo que você acredita, está influenciando na vida das pessoas que estão ao seu redor. Isso é legal porque pode justificar, inclusive, porque muitas pessoas não conseguem conviver em sociedade, né? Uhum. Às vezes eu gosto muito de uma pessoa, então eu tenho, enfim, eu acho que quero ter muitos amigos, mas as pessoas não conseguem se aproximar tanto de mim. Por que isso acontece, né? Tem gente que fala, poxa, sou tão legal, ninguém gosta de mim, por quê? Aí, enfim, a gente consegue descobrir dessa forma. E o detalhe está na pessoa, né? Que é preciso descobrir, porque tem muitas coisas que as pessoas dizem assim, esquece esse trauma, esquece esse momento. Não é para esquecer.
é para a gente tomar consciência dele e trabalhar. Quando a gente ressignifica aquele trauma, aquela história que não foi positiva, você torna mais forte, você controla a situação. Depois de tudo isso, você encaminha a pessoa, de repente, para um médico ou então para alguém que tenha um processo de terapia complementar? Como que funciona a manutenção de tudo isso? Ou simplesmente o tratamento de sessões, de conversa e tudo mais já são suficientes para resolver? Já são suficientes, porque na terapia, na coach terapia, a pessoa chega para trabalhar algo que é negativo, que ela considera. Terminou, a gente faz todas as técnicas para descobrir se aquilo realmente foi ultrapassado. Ela não precisa mais voltar para trabalhar o mesmo problema. Ela pode voltar, de repente, para trabalhar algum outro ponto negativo da sua vida. Porém, uma vez que ela faz a coach terapia em programação neurolinguística, muito dificilmente ela vai viver em terapias, vai viver em psicólogos ou voltar ao meu consultório, porque ela já vai ter muito mais controle da sua vida. A ideia da PNL é fazer com que cada pessoa tenha o controle da sua vida. Porque o cérebro, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a gente não gaste energia. Então, quando ele acha que é bom, só que a gente precisa sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto é, muitas vezes, tomar decisões que a gente acha que não são tão importantes para a gente, mas são. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo aqui, mas daqui a pouco a gente continua com o nosso bate-papo. Se você tiver alguma curiosidade sobre o nosso tema, você pode enviar para a gente todas as suas participações. 92 é o código daqui de Manaus, 9811 4512 é o número da nossa produção. A gente volta já já.